Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Ao mesmo tempo da responsabilidade de estar aqui, para trazer uma palavra para a igreja, é uma alegria imensa. Cada momento que o Senhor me levanta para estar servindo a Ele. É muito gostoso a gente poder servir ao Senhor. Em nome de Jesus, quero convidar a igreja a abrir comigo no livro de Provérbios, no capítulo de número 16. Aleluias, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Provérbios, capítulo 16, a partir do versículo 1. À medida que for encontrando, vamos colocar sobre os pés, em reverência, a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por mais essa oportunidade, por mais este momento de estar aqui, Pai, para levar a Tua palavra. Pai, neste momento que todo eu, Pai, caia por terra, que venha o Teu reino, a Tua glória e o Teu poder, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, porque de mim mesmo eu não tenho nada para esse povo que aqui se reúne, mas eu sei que o Senhor tem palavra viva e eficaz para nossas vidas nessa noite, Pai. Por isso, fala conosco, Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar de honra e de destaque, Pai, nas nossas vidas, nos nossos corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que não seja mais eu, mas seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Provérbios é um livro chamado Livro da Sabedoria, né? Ele nos ensina tantas coisas. E interessante que nós gostamos muito de fazer planos, né? Mas muitas vezes os planos, os projetos, aquilo que nós queremos fazer, cada início de ano nós determinamos uma meta. Nós queremos fazer isso, queremos fazer aquilo. E acaba que o ano vai passando, o tempo vai passando, e quando a gente olha para trás, nós não conseguimos realizar nem 2% daquilo que nós planejamos. Só que a palavra de Deus ela é bem clara, né? Os planos, os projetos humanos nós podemos fazer, mas a resposta vem de quem? De Deus. Só Ele tem resposta para os nossos planos. Por isso que é ideal e importantíssimo que nossos planos sejam colocados nas mãos do Senhor. Porque o nosso coração ele deseja tanta coisa, né? Nosso coração, os nossos olhos, né? Muitas vezes nós olhamos, nós desejamos, mas aquilo que nós olhamos, aquilo que nós desejamos, não é aquilo que o Senhor tem preparado, não é aquilo que o Senhor tem planejado para nossas vidas, né? Quantos planos foram feitos no ano de 2019 e nós já estamos no 7º mês, para entrar no 8º mês do ano de 2020. Quantos desses planos, quantos desses projetos que nós fizemos para nós, para a nossa família, foram concluídos ou foram concretizados? A gente tem que fazer e olhar para trás e ver o que foi colocado e se realmente o que está sendo estabelecido está de acordo com aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Quem imaginava que nós ia ter um ano de pandemia? Aí a pandemia veio e mudou vários planos, vários projetos. Porque só o Senhor conhece verdadeiramente as nossas vidas. Então a palavra do Senhor diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor que dirige os passos. É Ele que mostra qual caminho que deve seguir. E há caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é caminho de morte. Em outro Provérbios também fala: onde não há conselho, fracassam os projetos. Quantas pessoas não gostam de pegar conselho, de ouvir as pessoas mais velhas?
de ouvir as pessoas mais maduras espiritualmente, mas a palavra diz que aquele que se aconselha há bom êxito. Provérbios 15, 22. Meus queridos e minhas queridas, nós temos que entender que os nossos planos, os projetos que nós colocamos, as metas que nós colocamos na nossa vida, elas devem ser sim estabelecidas. Mas porém existe a vontade soberana do nosso Deus sobre a nossa vontade. Nós conhecemos quais são os planos eternos do Senhor para nossas vidas, não conhecemos? Mas os nossos planos que nós determinamos, humanos, nós não sabemos. Que a nossa vida é como uma fumaça, a palavra diz que a nossa vida é como uma fumaça. Ela vem e pode ir embora de uma hora para outra, de um segundo para outro. Como que nós vamos saber o que nos vai acontecer no dia da manhã? Mas Claudinei, é lícito fazer planos? É sim. Nós temos que ter planos, nós temos que ter metas bem estabelecidas para nossas vidas. A diferença é que essas metas, esses planos, têm que estar de acordo com o coração do Senhor. Tem que estar de acordo com as Escrituras. Porque se não tiver, a chance de dar errado ela é quase 100%, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós olhamos o livro de Provérbios, especialmente no capítulo 16, nós observamos que esse livro fala diversos assuntos relevantes aos planos e aos projetos humanos. E nos ensina tantas coisas que nós podemos aprender com esse livro. Mas o que esse livro nos ensina? O que Provérbios 16 fala aos nossos corações? Fala da legitimidade dos planos humanos, os projetos humanos. Existe uma diferença muito grande, por sinal, entre os homens e os animais. Se nós observarmos os animais, nós vemos que eles agem por instinto. Eles agem por satisfazer os seus desejos físicos. Mas o homem, nós seres humanos, nós não podemos limitar os nossos planos, o nosso projeto apenas em desejos físicos. Mas nós temos que limitar ele espiritualmente. Nós somos seres racionais. Nos compete realmente fazer planos, traçar caminhos, estabelecer propósitos e metas nas nossas vidas. Jesus ilustra a legitimidade dos projetos humanos com a seguinte pergunta: se você vai construir um prédio, um edifício, você não tem que planejar? Você não tem que estabelecer metas ali, calcular despesa, verificar quanto você vai gastar, quanto não vai gastar? Porque se nós não fizermos planos, se nós não calcular ali o projeto, essa construção, vai chegar na metade ou até antes da metade, a obra vai ficar pela metade, não vai ser finalizada, não vai ser concluída. E nós pegamos ali o livro do evangelista Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao versículo 30, ilustra bem, falando sobre a construção de uma torre, falando que é ideal, que se assenta, que calcula a despesa, verifica tudo antes mesmo de construir. Quais os meios, quais as condições que você vai utilizar para construir. Senão vai chegar na metade ali daquela construção, não vai poder acabar. E aí as pessoas vão zombar, vão começar a falar e começou a construir, não vai conseguir acabar. Olha ali, é assim que os olhos humanos veem. É assim que as pessoas veem. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eles vão falar, começou a obra e não pode acabar, porque não foi planejado. Não houve ali um plano para construir, para fazer aquela obra. Por outro lado, quando nós observamos pessoas com preocupações gigantescas,
com a nossa vida nessa terra, nós percebemos, nós olhamos que não é ideal, não é lícito ficar com tantas preocupações com as coisas dessa terra, com as coisas dessa vida. Mas ao contrário disso, nós temos que confiar inteiramente as nossas vidas a Deus. Deixar que Deus faça sobre as nossas vidas aquilo que é desejo, aquilo que é plano dele. Ou seja, cabe a nós fazer planos, mas a vontade de Deus está sobre todos os nossos planos, sobre todos os nossos desejos. Ao mesmo tempo que a preocupação excessiva com a vida, ela não é lícita, também a ociosidade, a negligência também não é lícito, porque quando você negligencia algo, aquilo pode vir como uma coisa não tão boa para a sua vida, para a minha vida. Irmãos, livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6 ao versículo 11, e Provérbios 30, 25, nos dá exemplo da formiga. Ela junta tudo, todo o seu alimento no verão, para satisfazer os seus desejos no inverno. Conosco não pode ser assim. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, do querer, da vontade de Deus todos os dias. Quando nós deixamos de alimentar da palavra de Deus, quando nós deixamos de buscar Deus, nós começamos a deixar abertura para que o inimigo possa querer fazer algo contrário à vontade de Deus, porque ele trabalha para isso. Ele espera as oportunidades. E nós temos que agir diferentemente da formiga. Meus irmãos, existem alguns perigos dos planos humanos que devem ser observados. Porque o coração do homem ele é muito enganoso. Nós precisamos reconhecer isso. E muitas vezes nós não reconhecemos o quanto o nosso coração, os nossos olhos é enganoso. Nós pegamos, quando nós falamos de namoro, casamento, né? O jovem chega ali, nó que rapaz bonito, bem aperfeiçoado. Olha para ele, esse homem eu caso, ou essa mulher eu caso. Mas muitas vezes não é plano, não é projeto de Deus. Aquilo que você está olhando, somente a casca, você não sabe o que está dentro, você não sabe o que te espera. É por isso que muitas vezes, hoje, a gente vê tanto casamento fracassado. Mas aquele homem que era bonzinho, aquela mulher que era boazinha, não é boazinha e nem é bonzinho mais, porque olhou somente a aparência. Não olha a aparência. Não julgue as pessoas pela aparência, até porque não nos cabe julgar ninguém. Não nos cabe fazer pré-julgamentos da pessoa, ou das pessoas. Mas nós temos que olhar para as pessoas com o olhar de Deus, segundo a vontade de Deus. Não deixe o seu coração, não deixe os seus olhos te enganar. Não deixe os seus olhos te levar para caminhos que muitas vezes são caminhos de morte. A avaliação da retidão e da pureza aos nossos olhos é muito falha. Nós somos muito falhos. Os nossos olhos nos enganam muito, meus irmãos. Nós somos tentados a considerar sempre os nossos caminhos como perfeitos, como retos, como bons.
Entretanto, a palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem retos, mas são estradas perigosas que levam a precipícios mortais, que levam a caminhos sem volta, que levam a situações realmente preocupantes e difíceis. Mas quando nós olhamos conforme a vontade de Deus, é diferente. Quando nós planejamos para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa vida física e espiritual, o resultado ele é totalmente diferente. É totalmente diferente. Porque, meu irmão e minha irmã, quando nós entramos em caminhos errados e sem volta, é muito complicado. Quando a pessoa tem um casamento atribulado, é muito complicado. Que o apóstolo Paulo deixa bem claro. Está solteiro, não procure mulher. Mas está casado, não separe. Não é isso que fala a palavra de Deus no livro de Coríntios? Mas e depois que você olhou com seus olhos carnais? É bonito, esse é o caso, e ali casa. E aí, daqui a pouco está apanhando do marido. Como que faz? Vai separar, vai abandonar? Eu não estou aqui pregando que você deve ficar debaixo de couro, debaixo de um homem que te maltrata, que te espanca. Mas a palavra de Deus também diz que não é lícito de separação. Está acontecendo algo? Então que você se separe, vai para outra casa, vai para outro local e comece a orar pelo seu cônjuge. Até que o Senhor faça a sua vontade. É muito complicado, meus irmãos, quando nós queremos direcionar a nossa vida conforme a nossa vontade. Então tome cuidado. Sempre ore a Deus, sempre busque a Deus, sempre coloque nas mãos de Deus a sua vida, os seus planos, os seus projetos. Comece a orar. Comece a buscar a Deus pela sua vida, pelo seu casamento, pelo seu marido, pelos seus filhos. Cuidado com a avareza. Temos que ter cuidado, porque a avareza está ligada diretamente aos desejos de riqueza. O apóstolo Paulo, ele adverte em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 10, diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. É outro problema. Muitas vezes as pessoas ficam com o olhar na riqueza, nas coisas que possuem, nas coisas dessa terra, pensando em somente juntar dinheiro. Tome cuidado, porque a vida do homem, ela não consiste na abundância de bens que possui. Não é aquilo que você possui, aquilo que você tem, que vai direcionar a sua vida. Meus queridos, eu pego ali aquele rico agricultor que encheu os seus celeiros, que ajuntou aquela quantidade enorme ali de mantimentos, alimentou fisicamente os seus desejos e as suas vontades, deixou a sua alma de lado, esqueceu de alimentar a sua alma, esqueceu de alimentar o seu espírito. E aí vem a pergunta: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
O que adianta? Tudo que você guardou, se você não vai ter vida amanhã, não adianta. O que vale para nós, o que vale para nossas vidas, a maior riqueza que eu e você pode ter é a alimentação, é a riqueza de alma e de espírito. Tenha isso cravado no seu coração e na sua mente. É isso que vale para nós, meus irmãos. Somente isso. Porque tudo isso que nós temos aqui vai passar. Mas aquilo que você enriquece a sua alma, enriquece o seu espírito, jamais vai passar. E aí outro cuidado que nós devemos ter é com a autossuficiência. Quantas pessoas acham que não precisa mais de Deus? Acham que não precisa das pessoas? Elas se acham autossuficientes, não precisa de Deus. Não tem coragem de se humilhar na presença de Deus. A arrogância não deixa. Os nossos planos jamais podem ser absolutos. Se pensarmos, ou se olharmos, se nós pudéssemos contar com o futuro, contar com o amanhã, quem pode contar com o amanhã? Ninguém, nenhum de nós podemos contar com o amanhã. Esse mesmo livro nos adverte sobre a soberba e nos orienta que a soberba, ela precede da ruína, e a altivez do espírito, a queda. Muitas pessoas parecem administrar suas vidas como se tudo dependesse dela, como se não dependesse de Deus, como se a vontade de Deus não fosse soberana sobre as nossas vidas. Atentai a voz que diz que o amanhã não nos pertence. Não podemos ignorar de maneira alguma a vontade de Deus sobre as nossas vidas, se nós queremos que tudo que nós planejamos tenha sucesso. Meus irmãos, se nós fôssemos senhores do nosso futuro, mas nós não somos. Então faça bom uso do seu presente, faça bom uso do hoje. Deixa que Deus cuida do amanhã. Deixe que Deus cuida do amanhã. Nenhum de nós somos absolutos de nossas vidas, de nossos destinos. Nós não podemos contar com o futuro. Nós não conseguimos saber o que nos espera amanhã. Nós não podemos acrescentar sequer um dia nas nossas vidas, ou no curso das nossas vidas. Ela está inteiramente nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso, e nós devemos reconhecer a nossa incapacidade de dirigir as nossas vidas sem que Deus esteja sobre nós. Quanto mais o nosso futuro. Nós não temos controle de nada. Nós dependemos inteiramente de Deus. Os nossos lábios têm que aprender a pronunciar se for a vontade de Deus. Não eu vou fazer tal e tal coisa, mas se Deus quiser, eu vou fazer. Se Deus quiser, eu vou realizar. Porque se Ele não quiser, nada acontece. Nada acontece. Nós temos que parar de deixar Deus no rodapé das nossas vidas. Mas Ele tem que fazer parte de todo contexto,
de toda a história, de todo o conteúdo. Sabe por que muitas coisas dão errado nas nossas vidas? Nós esquecemos de colocar Deus no princípio. Porque se você colocar Deus no princípio, você pode saber que Ele vai dirigir todos os passos. Nada vai fugir do teu controle e da tua vontade. Interessante que todos os dias, na hora que eu fazia minha oração, todas as manhãs, falo com Deus: Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Eu não consigo deixar de falar isso. Eu não consigo deixar nas minhas orações de agradecer a Deus. Esse culto que está acontecendo agora, eu já coloquei ele nas mãos de Deus, no meu acordar. E é muito gostoso quando nós temos a certeza, quando nós temos a convicção que Deus está cuidando. Quando nós temos a confiança que Deus está cuidando. Nós temos que crer na soberania absoluta de Deus sobre o universo. Isso implica em nós reconhecermos a soberania de Deus, a soberania dele sobre as nossas vidas. Reconhecer que ele tem um plano eterno para as nossas vidas. E o plano dele é perfeito e imutável. Ninguém pode tirar o que Deus tem preparado para mim e para você. Ninguém pode roubar a sua bênção. Ele faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua própria vontade. Os nossos planos devem ser traçados à luz da revelação bíblica. Este é o pré-requisito fundamental para o sucesso dos nossos planos, de acordo com a vontade revelada que está nas Escrituras, que está na palavra de Deus. As Escrituras devem ser os princípios gerais que devem nortear todas as nossas vidas. Se algo contraria esses princípios, pode esperar que algo não vai dar certo. Mas se estiver de acordo com os princípios gerais de Deus, nós podemos ficar tranquilos que a bênção de Deus está sobre ele. Nós devemos nos empenhar a cada dia, reconhecer e conhecer a Deus, exercitarmos a nossa vida cristã, submeter à vontade de Deus, conhecendo o que é a vontade de Deus, o que não é. A partir do momento que nós conhecemos, a carne jamais vai sobressair sobre a vontade do Espírito. Mas quando nós deixamos de reconhecer isso, aí os desejos da carne começam a ficar fortalecidos. E começa ali impedir de você receber algo maravilhoso da vontade de Deus. O nosso pensamento, meus irmãos e minhas irmãs, tem que estar cativos à obediência de Jesus Cristo, à obediência da palavra de Deus. Quando nós nos empenhamos em obedecer a palavra de Deus, o nosso espírito estará alimentado e fortalecido o suficiente para enfrentar todas as ciladas que são armadas todos os dias para te tirar do caminho, te tirar da vontade, do centro da vontade de Deus. Ou você acha que o inimigo está dormindo? Ou você acha que em algum momento ele esquece do plano dele? Não esquece. Mas sabe qual é a diferença? Nós temos um Deus
também que olha por nós 24 horas. Ele te chama pelo nome. Ele é todo poderoso. E que nada acontece sem que não haja a vontade e o querer dele. Nada. Não adianta o inimigo querer planejar. Não adianta o inimigo querer colocar cilada na sua vida. Não adianta o inimigo querer tocar na sua vida. O que aconteceu com Jó? Quando o inimigo queria tocar na vida de Jó, o que aconteceu? Deus não estava com Jó? Deus não protegeu Jó? E aí Satanás diz: eu tô aí de rodear a terra. De onde você vem? Estou rodeando a terra. Está rodeando a terra caçando vítima. Mas só que ele foi em Jó, um homem cheio de Deus, um homem que conhece a vontade de Deus e que estava debaixo da vontade de Deus. E Deus sabia que podia ali testar Jó, porque o Jó era segundo o coração de Deus. Jó é um homem de Deus. Jó não estava preso à avareza, não estava preso à riqueza, mas ele estava vivendo a vida dele conforme a vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos aprender a ouvir o que a palavra de Deus nos diz e não dispensarmos os conselhos dos sábios sobre as nossas vidas. Há muitas pessoas que podem nos aconselhar. O pai e a mãe não aconselham o seu filho? Você acha que um pai ou uma mãe quer que algo de errado aconteça com o seu filho? Jamais. E quando o pai e a mãe falam, os filhos devem ouvir a voz da sabedoria. Os pais têm a autoridade sobre a vida dos filhos. Os pastores têm autoridade sobre a igreja. Os irmãos mais experientes podem ter e dar muitos conselhos para os mais jovens. Podem dar muitas orientações para os mais jovens. Porque a palavra de Deus diz que onde não há conselho, muitos são os fracassos. É espantoso ver como determinadas pessoas nunca solicitam conselho. Já viu aquela pessoa que não gosta de ouvir ninguém? Somente a vontade dele, somente o desejo dele, somente o querer dele que vale? Nós temos que aprender a ouvir os conselhos. Nós estamos há 6 meses, menos de 6 meses um pouquinho, a nós concluirmos esse ano. Precisamos sim olhar para trás, ver o que não deu certo e começar a colocar os nossos planos, traçar os nossos planos, começar a orar, começar a buscar de Deus. Quais são os seus projetos, o que você quer para o seu futuro, relacionado a estudos, profissão, relacionamentos e especialmente aos planos espirituais. Muita gente quer planejar 2021, chega 31 de dezembro e fala: agora eu vou planejar 2021. Não, começa a orar pelo 2021. Coloque 2021 nas suas orações. Tem que fazer os seus planos. Tem que falar com Deus. Tem que colocar nas mãos de Deus. Temos que olhar para trás e ver o que deu errado, do que nós temos que arrepender, o que nós podemos fazer diferente, que agrade mais ao Senhor. E principalmente, perguntar a Deus: Pai, como que eu posso te servir melhor? O que eu posso fazer para te agradar melhor? Planejar é lícito, mas nós precisamos estar atentos aos perigos e nos concentrar e ficarmos na dependência de Deus. Temos que esperar pacientemente, aguardar a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Temos que traçar os planos à luz da revelação das Escrituras. Não deixe de colocar Deus
nos seus planos, nos seus projetos, na sua família, no seu namorado, no seu noivo, no seu casamento, na sua parentela, para que Deus possa fazer dos seus planos um sucesso total. Hoje é culto da família. Faça os seus planejamentos para a sua família. Comece a orar, comece a buscar a Deus pela sua família. Comece a falar com Deus pela sua família. Comece a traçar planos conforme e segundo a vontade de Deus para a sua família. Para que a sua família seja sempre uma bênção na casa de Deus. Amém? É lícito que nós traçamos os nossos planos. Eu quero deixar de mensagem para a igreja nessa noite. Não deixe de fazer os planejamentos. Não deixe de traçar os planos. Mas principalmente, coloque sempre na vontade e no querer de Deus, para que seus planos sejam sempre bem sucedidos. Amém? Vamos encerrar. Em nome de Jesus, eu agradeço o pastor Jorge pela oportunidade. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos.